Bom dia. Quero falar agora sobre a obsessão por ser diferente. É uma coisa horrível, muito, muito ruim. A obsessão por ser diferente. A obsessão por ser diferente tem muito a ver com, às vezes, uma necessidade de comparação. Porque se você é diferente de algo, ou de alguma coisa. E essa necessidade de comparação é uma coisa que faz mal demais para o ser humano. Mal demais, principalmente em relações românticas. Isso faz mal demais. Em relações de amizade, acho que é uma coisa que a maturidade. Em relações românticas, por exemplo, a maturidade traz mais segurança, claro. Em relações de amizade, a maturidade traz mais segurança, claro. Só que eu vejo que é mais fácil em relações românticas, de projeção, de entrega, coisa assim. É mais fácil esse sentimento de obsessão por querer ser diferente, ou obsessão por. Basicamente, é uma vontade absurda de ser notado, tentando ser diferente, mais diferente, uma vontade de ser notado, de, de que, entre aspas, a mesma língua seja falada com a pessoa que está sendo diferente. E isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. Digo, a mesma língua, o mesmo modo de se comunicar, o mesmo jeito de olhar para a sociedade, o mesmo jeito de lidar com as coisas. Essa obsessão por ser diferente. Eu vejo alguma relação também com o fato de alguns seres humanos, pela medicina, por exemplo, serem catalogados como seres humanos diferentes pelo jeito que veem a vida. E existem tantas coisas diferentes, por exemplo, dentro de classes diferentes de pessoas, entre aspas, porque é cada vez mais. Eu vejo que é cada vez mais, por exemplo, na medicina, em psiquiatria, por exemplo, os médicos doutores querendo catalogar uma pessoa para talvez entender melhor como lidar com essa pessoa. Só que, por exemplo, na psiquiatria, numa conversa, numa consulta de 20 ou 30 minutos, de 10 ou 20 ou 30 minutos, conversar com uma pessoa por esse tempo e achar que sabe do que acontece na vida dela, por exemplo, um psicólogo ou uma psicóloga, transferir uma pessoa para um psiquiatra para tomar remédio. Existem tantas nuances, porque às vezes a pessoa que está tomando remédio, nem antes de de tomar remédio, nem antes de tomar remédio, falava a verdade e era transparente com a psicóloga. Ou seja, começa a tomar remédio, mesmo mentindo, e é como se entrasse num looping. E nem sabe como sair desse looping porque começou a tomar remédio enquanto mentia. Enquanto mentia para si mesmo, que é a pior coisa que tem. As coisas de tomar remédio, por exemplo, os remédios usualmente servem para deixar o humor de uma pessoa mais estável. E às vezes, com o humor mais estável, as pessoas se sentem pouco merecedoras de ter um humor estável assim, ou às vezes nem queriam estar tomando remédio, às vezes queriam de verdade conversar com alguém, ser verdadeiros com alguém. E existe um tempo para que uma pessoa se sinta confortável para contar as coisas, por exemplo, para um psicólogo ou uma psicóloga. Uma pessoa que é psicóloga,
idealmente tem que saber dessa fragilidade do ser humano. Idealmente tem que respeitar essa fragilidade do ser humano. Idealmente tem que querer conversar sobre coisas verdadeiras. Tem que querer se mostrar, ser uma pessoa que quer ajudar. Só que hoje em dia, por exemplo, é fácil de confundir uma pessoa que você está conversando sobre a vida, por exemplo, um psicólogo, com uma amizade. Porque idealmente você falaria isso com amigos. Só que hoje em dia os seres humanos fazem isso muito mais no âmbito profissional, com um psicólogo ou com uma psicóloga. Ou seja, falar a verdade, às vezes, em algumas pessoas, em alguns casos, se tornou uma questão profissional necessitada de contrato. Por exemplo, contrato para psicóloga. Isso é delicadíssimo. Isso é delicadíssimo. Às vezes, essa vontade de ser diferente parte do entendimento de pouca aceitação de si mesmo. Então, quer ser muito diferente, até diferente de si mesmo. Isso é complicadíssimo. Isso é tristíssimo. Isso é tristíssimo. São temas que devem ser muito bem abordados, por exemplo, em psicologia. Quando uma pessoa está fazendo psicologia. E na minha cabeça, por exemplo, muita psicologia para muita gente é muito necessário. Por exemplo, psicologia gratuita, de qualidade. Psicologia gratuita, de qualidade, recorrente, onde de verdade as pessoas mostrem que se importam com as outras pessoas, porque isso é necessário. Mostrar que se importa mesmo com as outras pessoas é necessário. Para que esse sentimento de querer ser super diferente seja entendido. Diferente de minimizado, mas entendido do porquê que somos, às vezes, super diferentes umas pessoas das outras. Muito obrigado.